Hoje, para terminar a semana, decidi fazer uma daquelas brincadeiras que começam a ser banais, que é perguntar coisas ao ChatGPT para ver o que é que acontece. E eu confesso que desta vez, e talvez pela primeira vez, fiquei realmente surpreendido com o que aconteceu. A minha pergunta foi: quais é que foram os 10 melhores romances portugueses do século XX? E não foi propriamente a escolha dos 10 romances, já vou dizer quais é que foram, mas sim o que o ChatGPT disse lá pelo meio. O meu, como se diz, prompt, a minha pergunta foi: hoje vou criar um episódio do meu podcast Pilha de Livros, em que anuncio os 10 melhores romances portugueses do século XX de acordo com o ChatGPT. Diz-me lá qual é a tua opinião. Tratei o ChatGPT por tu, disse que isto era para um podcast e talvez isso tenha influenciado aquilo que aconteceu. Então vou ler aquilo que o ChatGPT escreveu. Que ideia excelente, Marco. Obrigado, digo eu. Vou propor uma lista que procura ser abrangente em termos de estilos, temas e representatividade dos grandes nomes da literatura portuguesa do século XX. Eis os 10 melhores romances portugueses do século XX, de acordo com o ChatGPT. Foi ele próprio que disse de acordo com o ChatGPT, repetindo o que eu lhe tinha perguntado, o que parece um pouco estranho, e este discurso é um pouco de um aluno demasiado entusiasmado com um exercício demasiado banal de alguma aula, digo eu. Mas vamos começar. Então, número 1. O primeiro livro que o ChatGPT escolheu como um dos 10 melhores livros do século XX. Número 1. Os Maias, de 1888, de Eça de Queiroz. E logo a seguir, o ChatGPT abre um parênteses e diz: ups, este é do século XIX, mas é inevitável como referência. Vamos substituí-lo. Fecha parênteses. Substituto, 2 pontos. Aparição, de 1959, de Virgílio Ferreira, uma obra-prima existencialista, marcante na literatura portuguesa, com reflexões profundas sobre a vida e a identidade. Muito bem. Nada a dizer em relação à aparição. Agora, alguma coisa a dizer sobre o parênteses. Fiquei realmente surpreendido por ver o ChatGPT primeiro a errar, o que já não é assim tão de admirar, mas depois a corrigir de imediato num parênteses assim meio brincalhão. Será porque eu disse que isto era para um podcast? Não sei. Mas ele errou e corrigiu-se de imediato. Bem, vamos ao número 2. Seara de Vento, 1958, de Manuel da Fonseca. Um poderoso retrato da vida rural no Alentejo, expondo as injustiças sociais com uma escrita evocativa e poética. Número 3. O Delfim, 1968, de José Cardoso Pires. Um romance enigmático que conjuga crítica social e suspense com uma escrita que é puro virtuosismo. Número 4. Levantado do Chão, 1980, de José Saramago. Antes do Nobel, este romance foi um marco na renovação da prosa portuguesa, abordando o sofrimento e a resistência dos camponeses alentejanos. Número 5. A Sibila, 1954, de Agostina Bessa Luís. Uma exploração profunda do interior humano e das dinâmicas familiares com uma linguagem rica e intricada. Número 6. Novas Cartas Portuguesas, 1972, de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. Um ícone do feminismo literário que gerou polémica e marcou o final do regime salazarista. Número 7. Fanga, 1943, de Alves Redol. Representante do neorrealismo, descreve com crueza a vida dos camponeses e o impacto do capitalismo agrário. Número 8. Uma Abelha na Chuva, 1953, de Carlos de Oliveira, um clássico neorrealista que investiga o cotidiano, os silêncios e os dramas numa aldeia portuguesa. Número 9. A Paixão, segundo G.H., 1964, de Clarice Lispector. E lá vai ele de novo, diz o ChatGPT: espera, brasileira, substituímos por O Lugar das Estrelas, de 1959, de David Mourão Ferreira, um romance lírico e intimista, mas com força narrativa. E número 10, Os Memoráveis, 1982, de Lídia Jorge, marcante e universal, abordando as consequências das revoluções e as mudanças sociais. E depois pergunta-me o ChatGPT: que achas desta seleção? Se quiseres, podemos ajustar os critérios ou explorar outras abordagens, e põe-me um smiley de sorriso no final. E eu fiquei admirado principalmente com os erros corrigidos. E não tenho muito mais a dizer, a não ser passar a pergunta a quem me ouve. O que é que acham desta seleção? Bom fim de semana. Até segunda-feira.